O formato de arquivo DWG é o padrão da indústria, que a maioria dos softwares CAD suporta, e o Vectorworks não é exceção. Os arquivos DWG podem ser usados para compartilhar desenhos ou modelos 3D. Com o Vectorworks, você também pode trocar informações visuais adicionais, como textura e cores. Ao receber arquivos DWG de colaboradores, existem algumas opções para trazer as informações para o Vectorworks. Você pode importar ou fazer referência aos arquivos DWG. O tipo de informação que você receberá de seus consultores o ajudará a decidir se você deve importar diretamente os arquivos DWG ou referenciá-lo. Por exemplo, se você estiver recebendo uma pesquisa de um local existente, que não será alterada ou atualizada, você pode decidir importar diretamente o DWG. Isso lhe dá acesso direto aos objetos no arquivo DWG para executar comandos como criar objetos a partir de formas. Por outro lado, se você estiver recebendo informações de um consultor que serão atualizadas com frequência e usadas como base, a referência pode ser a melhor solução. Antes de realizarmos a importação, é importante abrirmos um documento em branco. Isso porque, quando importamos um arquivo DWG, importamos não apenas o desenho, mas também as informações contidas no mesmo, como as layers, por exemplo. Para importar um arquivo DWG, seguindo o caminho Menu, Arquivo, Importar, importar apenas um DXF DWG. O comando importar apenas um DXF DWG é usado para importar e referenciar arquivos DWG. As configurações de unidades do DWG, rotuladas como unidades do Model Space, é o ponto mais importante a ser verificado em arquivos DWG, importados e referenciados. O Vectorworks sempre buscará as unidades internas do DWG, porém essas unidades podem estar incorretas por parte do autor do desenho. Ao definir unidades de um arquivo DWG, identifique uma dimensão de referência. Encontre algo do qual você conheça o tamanho real ou um tamanho aproximado no mundo real. Por exemplo, uma parede cuja espessura seja de 0,2 metros. Quando possível, pergunte ao autor do arquivo DWG sobre as unidades nas quais ele desenhou. Após a importação, verifique todas as dimensões críticas e de referência. Para podermos verificar as dimensões, iremos habilitar a opção Mostrar sigla de unidade nos ajustes do documento. Após isso, iremos selecionar a ferramenta de cotas aqui na paleta de ferramentas básicas. Então, iremos analisar a espessura dessa parede na parte inferior do desenho. Vemos aqui que as medidas obtidas não correspondem à realidade. Temos uma espessura de parede fora de proporção. Sendo assim, iremos realizar uma nova importação. Abriremos um novo documento em branco e clicamos em OK. Com o documento aberto, iremos importar o DWG com o mesmo comando anterior. Arquivo, importar, importar apenas um DXF DWG. Selecionamos o exemplo e clicamos em Abrir. Agora mudaremos as unidades para metros e damos OK. Com o documento aberto, realizaremos o processo de medição. Habilitaremos as unidades novamente nos ajustes do documento. E agora selecionaremos a ferramenta de cotas e faremos a medição novamente da espessura da parede. Agora sim, podemos verificar que as medidas da espessura da parede correspondem à realidade. Na metade inferior da janela de importação DWG, você notará que há uma opção para referenciar o DWG. A referência permite que você abra um arquivo DWG para seu arquivo Vectorworks por meio de um Design Layer Viewport. A referência Design Layer Viewport funciona essencialmente como uma janela de visualização do arquivo DWG. Assim, você terá algumas vantagens, como o tamanho do arquivo minimizado e gerenciamento mais fácil de classes e camadas, como podemos ver aqui na paleta de navegação. Caso seja necessário alterar as unidades de importação de uma referência, é possível realizar essa ação sem ter que importar novamente o arquivo DWG. Para isso, basta abrir a janela de navegação pelo comando Menu Organizar ou Organização, e então ir na aba Referências. Selecionamos então a referência e clicamos em Editar. Depois em Import Options, é aberta a janela de opções de importação DWG, onde podemos alterar, entre outros parâmetros, as unidades da referência. Após realizar as alterações desejadas, é necessário atualizar o Design Layer Viewport. Selecionamos o Viewport e depois clicamos em Atualizar.
Vemos que o nome do viewport passou de vermelho para preto, indicando que a atualização foi realizada. Se precisar importar mais de um arquivo por vez, você pode utilizar o comando importar dxf dwg ou dwf no menu Arquivo. Essa opção permite importar mais de um arquivo por vez. Ao importar vários arquivos DWG, os arquivos devem estar localizados na mesma pasta. Isso é especialmente útil se você estiver com vários DWGs de diferentes fontes que precisam ser importados de uma só vez. Existem duas opções para importar vários arquivos DWG. A primeira opção é um ou mais arquivos, da qual você pode selecionar manualmente os arquivos a serem importados. A segunda opção é todos os arquivos na pasta, que é uma maneira simples de importar todos os arquivos DWG dentro de uma pasta identificada, que facilita o gerenciamento de arquivos durante o processo de troca interativo. Com relação ao destino, os arquivos podem ser importados de três formas: para o documento atual, onde ele atuará como já vimos antes. Os arquivos podem ser importados como símbolos, maneira ideal para a criação de bibliotecas. E por fim, eles podem ser importados como arquivos dentro de pastas, onde o software converterá cada arquivo em um arquivo .vwx e salvará em uma pasta especificada. Após a importação, o software abre uma janela de informações de importação. E caso deseje as informações mais detalhadas, basta clicar no botão Detalhes. Assim, abrirá uma janela de log com todas as informações da importação. Na maioria dos casos de uso, definir as unidades na caixa de diálogo de importação inicial é a única entrada necessária do usuário. Todas as outras configurações avançadas são padronizadas para as configurações recomendadas pelo Vectorworks. No entanto, se uma ou mais configurações precisam ser alteradas, essas configurações avançadas podem ser acessadas clicando no botão Avançadas na parte inferior da caixa de diálogo. A opção Localização permite escolher como lidar com os valores de coordenadas do arquivo DWG. A menos que o arquivo seja georreferenciado, a primeira opção, centralizar primeira importação, alinhar todas as importações subsequentes, é a opção recomendada. Ela é otimizada para trabalhar com o sistema de coordenadas Vectorworks enquanto preserva os valores de coordenadas do DWG importado. Mais importante, quaisquer importações subsequentes serão centradas em torno da origem do usuário recém-definida. Isso é um benefício em um fluxo de trabalho em que você pode coordenar arquivos DWG de diferentes disciplinas ou importar diferentes interações do mesmo DWG. A segunda opção, Centro de Origem Interna, é muito semelhante à primeira. A maior diferença é que quaisquer outros DWGs importados posteriormente não serão centrados na origem do usuário. Isso significa que, para alinhar os seguintes DWGs importados, eles precisarão ser importados com a terceira opção, alinhar com a origem do usuário. A quarta e última opção, alinhar com a origem interna, deve ser usada ao importar arquivos de pesquisa. Isso importa o arquivo assumindo que o desenho atual do Vectorworks é georreferenciado. Com o mesmo arquivo de sistema de coordenadas usados para o arquivo de entrada sem a opção Ajustar origem de orientação. A geometria importada não será movida e, portanto, localizada corretamente dentro do sistema de coordenadas geográficas do Vectorworks. As opções de configurações de conversão permitem que você escolha como converter objetos para todos os 2D, 2D e 3D e todos os 3D. Nesta janela, você poderá escolher a resolução dos objetos importados através das opções Resolução, Conversão 2D/3D. Assim como a escala geral do desenho. Caso a opção de encaixar na página for selecionada, o programa Vectorworks estima uma escala com base nos limites de todo o objeto no espaço do modelo. A escala se encaixa nos objetos da página. Outra opção é inserir a escala manualmente. Para isto, basta selecionar a opção Esta escala. Com isso,
abrirá uma janela com as opções de inserção de escala personalizadas. As configurações de classes/camadas permitem que você escolha como as layers do DWG serão traduzidas em seu arquivo Vectorworks. Você tem a opção de traduzir as layers do DWG para classes no Vectorworks ou para camadas no Vectorworks. É importante lembrar que as classes do Vectorworks são mais semelhantes às layers do DWG. Opcionalmente, as layers do DWG podem ser mapeadas para classes específicas no Vectorworks. Por exemplo, a layer 0 do DWG pode ser mapeada para a classe nenhum no Vectorworks. Na maioria dos casos, é recomendado manter os nomes das layers do DWG originais como suas classes no Vectorworks, pois facilita a comunicação com seus consultores. Em vez disso, você pode adicionar um prefixo às layers do DWG importadas. Isso é altamente recomendado, pois facilitará significativamente o gerenciamento de classes em seu arquivo Vectorworks, como vemos na ilustração. Aqui você pode gerenciar gráficos, espessuras de linha, tipos de linha, texturas e diretrizes. Mais importante ainda, esta guia é utilizada para mapear cores de linhas para espessuras de linhas. Se for fornecido um arquivo .ctb, a opção Mapear cores em espessuras de linhas é selecionada automaticamente e o Vectorworks lerá o arquivo para determinar como as cores devem ser mapeadas para as espessuras de linha. É importante lembrar que o arquivo .ctb deve ser colocado na mesma pasta que contenha o arquivo DWG que está sendo importado ou referenciado. As configurações de blocos mostram as opções disponíveis para a tradução de blocos DWG e atributos de blocos para o Vectorworks. Se o arquivo DWG que você está importando não contiver blocos, cotas ou atributos de blocos recortados, todas essas opções ficarão esmaecidas. Selecionar a opção Ignorar recorte de blocos importará blocos cortados como símbolos ou grupos do Vectorworks, em vez de cada bloco ser importado como sua própria janela de visualização da camada de design, cortada ou link da camada cortada. Selecionar Converter cotas em grupos preservará a aparência das dimensões convertidas em grupos. Nas configurações de atributos de blocos, agrupar campos de registros fará com que cada atributo de bloco seja importado como um campo de formato de registro. Se esta opção não estiver selecionada, será criado um formato de registro para cada campo de atributo de bloco, criando um grande número de formatos de registros para gerenciar em seu administrador de recursos. As configurações de objetos são semelhantes às configurações de atributos gráficos, na medida em que oferecem maior controle e personalização de visibilidade e conversão de objetos DWG em objetos Vectorworks. Aqui você notará que se determinados tipos de objetos não forem encontrados no arquivo DWG, as opções ficarão esmaecidas. Se os objetos forem detectados, você pode personalizar a importação e realizar certas operações, como converter tabelas DWG em planilhas no Vectorworks. Ao determinar quais opções selecionar em cada parâmetro dentro dessas configurações, é importante enfatizar que a comunicação com a parte que desenhou ou forneceu o DWG é extremamente útil. Por exemplo, multilinhas de um DWG podem ser convertidos em paredes do Vectorworks. No entanto, se o autor do arquivo DWG utilizou multilinhas para representar itens ou objetos que não são paredes, esta será uma conversão incorreta. A configuração de limpar é extremamente útil, pois removerá elementos e recursos de desenho não utilizados do arquivo DWG antes de importar para o Vectorworks. Isso economiza espaço no arquivo e acelera o processo de importação. É usualmente comum utilizar-se o fundo preto para desenhos DWG. Por conta disso, são utilizadas cores claras que contrastam com o fundo escuro. O Vectorworks possui uma opção para alterar o fundo da janela de trabalho para preto, facilitando assim a visualização de elementos. Para isto, vá em Menu, Organizar, Ajustes do Vectorworks, Preferências do Vectorworks. Na janela de Preferências do Vectorworks, selecione
a aba Visualização e habilite a função Fundo Preto. Em desenhos DWG, utiliza-se muitas layers para a organização do projeto. Essas informações são importadas para o Vectorworks durante o processo de importação de arquivos DWG. Uma ferramenta que nos auxilia na visualização e gerenciamento dessas layers importadas é a ferramenta Visibilidade, selecionada através do conjunto de ferramentas básicas ou pelo comando V. Essa ferramenta nos possibilita habilitar ou desabilitar a visualização de elementos no nosso desenho, mesmo sem saber a qual classe ele está associado. Para utilizar essa ferramenta, basta estar com ela ativa e verificar qual modo de visualização está ativo. Neste caso, queremos ocultar elementos em nosso projeto. Então iremos selecionar o modo Invisível. Com essa opção habilitada, basta clicar no elemento que desejamos ocultar e todos os elementos pertencentes à mesma classe que ele serão ocultados. Outra forma de utilizar essa ferramenta é revelando classes. Para isso, deixaremos habilitado o modo Visível. No modo Visível, pressionando a tecla V, revelamos temporariamente todas as classes de nosso projeto. Assim podemos selecionar as classes que desejamos manter visíveis permanentemente. Um erro que pode ocorrer durante o processo de importação DWG é de que algumas linhas do projeto venham com a espessura errada. Para resolver esse problema, é necessário editar essas linhas individualmente, identificando no projeto e alterando seus atributos. Neste caso, podemos ver que esse erro ocorreu nas margens internas da minha folha de plotagem. Então, faremos a alteração da espessura dessas linhas na paleta de atributos. Inicialmente, iremos dar um duplo clique sobre o símbolo que comporta essa linha. Com isso, abrirá a janela de diálogo referente à edição de símbolo. Vou selecionar a opção Componente 2D e depois darei novamente um duplo clique e escolherei a opção Editar o componente 2D, por se tratar de um símbolo composto neste caso. Com a edição de símbolo ativa, seleciono a linha que possui a espessura incorreta e altero para a espessura correta, neste caso de 5 para 0,05. Por fim, basta sair da edição de símbolo e podemos ver que o problema foi resolvido.